Ada e Daemon. Desde que esses dois personagens apareceram em Boruto, diversas teorias já foram feitas para tentar explicar as habilidades tão poderosas que esses irmãos possuem. É praticamente impossível vencê-los. Porém, uma fala do capítulo 74 do mangá pode ter confirmado uma antiga teoria sobre a provável origem deles, que é ligado diretamente ao clã Otsutsuki. Mas será mesmo? Fique então até o final do vídeo, pois vamos comentar sobre essa questão em detalhes. E se estiver conhecendo o canal agora, se inscreva, deixa o like, porque aqui toda semana a gente posta conteúdo sobre Naruto e Boruto, então se você curte a obra, provavelmente você vai gostar do canal também. Mas, indo direto pro tema do vídeo, é bom deixar claro uma coisa, absolutamente nada foi confirmado, isso daqui é uma grande teoria baseada em alguns pontos que temos na obra. E também nos vazamentos do capítulo 74 de Boruto que vai lançar agora em outubro. Então também pode mudar algumas coisas para a versão final. E continuando, o Amado é um dos personagens mais importantes de Boruto, se não o mais importante, justamente por todo o mistério que o envolve e o fato dele ser um dos grandes responsáveis por fazer a trama girar. Sendo um gênio completo, ele definitivamente é um grande ponto de interrogação. Criou Kashinkoji, um clone perfeito do Jiraiya, foi o responsável pelas modificações no corpo do Kawaki, criou um karma artificial, regenerou o cérebro do Dippa, além de vários ciborgues poderosos como Delta, Ada e o Daemon. Mas um dos grandes mistérios do personagem é como ele conseguiu criar seres tão poderosos, com habilidades muito fora da curva. E uma das teorias mais antigas é que o Amado supostamente teria criado Ada e Daemon usando como base Otsutsukis, assim como consequentemente as suas habilidades. Isso explicaria o fato deles serem tão poderosos e tornaria o Amado um personagem mais realista, vamos colocar dessa forma, pois a queixa de muitos fãs é que se o Amado simplesmente foi capaz de criar esses ciborgues e habilidades tão fortes, faria dele imparável praticamente e um gênio sem igual, pois ele teria essa capacidade de criar seres que superam até o Jigen. Então essa teoria que Ada e Daemon seriam experiências baseadas em Otsutsukis justificaria algumas coisas, e no capítulo 74 de Boruto tivemos um forte indício que isso pode ser verdade. Em um dos vazamentos, tem um diálogo entre Amado e Shikamaru. O cientista faz um comentário bem curioso. Ele diz que não era tão incomum a Ada possuir essa habilidade de voar, isso porque a personagem tinha acabado de usar essa habilidade, sendo a primeira vez que usa. Ele então continua dizendo que esse feito é natural para os membros do clã Otsutsuki e que tanto Boruto quanto Kawaki logo também seriam capazes de fazer. O Shikamaru então fica intrigado e diz que num outro momento o Amado falaria tudo o que sabe. E aí entra a dúvida, será que o Amado apenas usou o clã Otsutsuki como um exemplo, ou ele sutilmente estava querendo dizer alguma coisa? Obviamente, pode ter sido só um exemplo, mas vamos tentar fugir do óbvio. Como eu falei, essa teoria não é nova, ela seria muito boa se concretizada, porque é algo que justificaria melhor o fato da Ada e Daemon serem tão poderosos. Além disso, essa fala do Amado é muito curiosa por ele ter usado justamente os Otsutsuki como exemplo, esses seres que possuem várias habilidades, como o voo. O Shikamaru também ter dito que o Amado contaria tudo o que sabe depois é um indício que realmente tem coisa aí, não parece ter sido algo gratuito. E levando em conta que o Amado é muito misterioso e que praticamente nada que o personagem fala é em vão, eu não descarto completamente que esse comentário dele possa ter sido uma indireta. Mas, já tendo mostrado as pistas para essa teoria, vamos tentar imaginar por alguns minutos que ela seja verdadeira. Como o Amado poderia ter feito isso? Bom, lembram daquele mural dos Otsutsuki, onde tem diversos símbolos dos membros do clã, como Momoshiki, Kinshiki, Kaguya e Ishiki. Existem dois símbolos rachados, que claramente foram destruídos para tentar apagar eles de alguma maneira. Eu já fiz vídeo sobre isso, inclusive. Várias teorias já foram feitas sobre esses símbolos, porém, está cada vez mais provável que esses Otsutsukis sejam membros que não existem mais, que tiveram seus registros apagados por alguma razão e que o Amado poderia ter usado eles como base para criar seres tão poderosos. Então, basicamente, a habilidade de fascínio, o Sharingan, voo, a habilidade de reflexo do Daemon poderiam ser habilidades que foram dessa dupla Otsutsuki. Porém, claro, precisamos também entender que mesmo que Ada e Daemon sejam baseados de fato nesses seres, não necessariamente eles seriam uma cópia perfeita. Por exemplo, vamos supor que eles sejam.
não significa que herdaram todas as habilidades deles, ou então nem todas as habilidades que os irmãos possuem são desses seres. Também existe essa possibilidade, eles seriam, né, apenas experiências baseadas nesses dois Otsutsukis, não uma cópia exata, pelo menos nessa teoria. E cara, falando sério, o Amado sempre se mostrou conhecedor do clã Otsutsuki. Ele basicamente explicou tudo que a gente sabe sobre o clã e o karma em Boruto, que mostra que não seria difícil dele conhecer esse mural e esses membros perdidos do clã. Fora que o Amado já admitiu que tentou diversas maneiras de derrotar o Jigen. Lembra daquelas pílulas que ele entregou pro Naruto dar ao Boruto para atrasar a Otsutsukificação dele? O próprio Amado admite que essas pílulas foi uma das coisas que ele criou para derrotar o Jigen, assim como os ciborgues que ele mesmo fala pro Naruto e o Shikamaru que foi um dos seus planos para derrotar o Jigen, mas ele manda descartar Eida e Daemon. Aí, o Amado diz que pensou que criou o Kashinkoji, que é quem deu continuidade ao plano e confrontou o Jigen, o que indica que Eida e Daemon podem ter sido seres que o Amado criou para tentar derrotar o Jigen originalmente. Afinal, o que melhor para derrotar um Otsutsuki do que um outro? No caso, seres baseados nesses Otsutsukis, mesmo que o Jigen não seja o Ishiki em si, era controlado por ele, tinha o karma e tudo mais. Aliás, podemos até ir além e dizer que aquelas rachaduras nos símbolos do mural podem ter sido feitas pelo próprio Jigen, que constantemente ia àquela dimensão ver o Jubi, e ele pode ter feito isso para, sei lá, tentar impedir que o Amado fizesse novas experiências baseadas nesses seres ou buscasse mais rastros deles. Nesse caso, de repente, os símbolos poderiam servir para alguma coisa ao Amado, sei lá, poderia conter alguma informação desses seres, DNA, sei lá, alguma coisa que será revelada, enfim. Faria sentido eles terem seus registros destruídos para evitar novos Eida e Daemon, mas também existe a possibilidade daqueles símbolos já estarem rachados há tempos, e o Amado, sendo o Amado, grande conhecedor do clã, procurou informações sobre esses seres, e se eles de fato estiverem mortos, o Amado pode ter encontrado amostras deles para criar a Eida e o Daemon. Aliás, isso explicaria algumas coisas, como por exemplo, grande parte das criações do Amado serem baseadas em algo. Então, a Delta seria baseado na sua filha morta, inclusive eu já fiz teoria sobre isso, eu vou tentar deixar aqui nos cards. Já o Kashinkoji foi baseado no Jiraiya, no caso, ele é um clone, e Daemon e Eida nesses dois Otsutsukis, deixando claro que o Amado não cria nada do zero e sempre tem algo como base. Seria legal, aliás, supondo que a habilidade de fascínio da Eida pertencesse a um desses seres, será que ela não funciona com outros Otsukis justamente porque originalmente esse ser que possuía essa habilidade também tinha essa limitação? No caso, não conseguia usar o fascínio em membros do seu próprio clã? Se vocês perceberem também, naquele mural, o símbolo do Ishiki está acima de todos os outros, dando a entender que ele tem uma posição maior. Tipo, o Momoshiki está acima do Kinshiki no mural e Ishiki da Kaguya, o que vai de encontro com a própria obra, já que o Momoshiki era superior ao Kinshiki e o Ishiki originalmente era a Kaguya, tinha um status superior. Então, será que o símbolo do Ishiki acima de todos os outros significa que ele realmente era o de maior status? Se isso for verdade, e não é muito difícil por tudo que eu falei, pegando um mural como exemplo, percebam que um dos símbolos rachados, no caso um dos membros misteriosos, está praticamente no mesmo nível que a Kaguya e o Momoshiki. Já a dupla desse Otsutsuki misterioso está abaixo da Kaguya e praticamente nivelado com o Kinshiki. Isso meio que poderia indicar o status e hierarquia do clã. A dupla Ishiki e Kaguya seriam os principais, tendo essas duas duplas como apoios, porque uma está do lado direito, né, do Ishiki da Kaguya, e a outra está do lado esquerdo. Enfim, é difícil cravar qualquer coisa, mas é uma possibilidade. Será também que o Amado achou que a Eida poderia derrotar o Jigen, mas acabou não dando certo por ele não saber que o fascínio não funcionaria nele? Precisamos também entender se o Daemon pode ter tido um confronto com o Jigen, pois aparentemente a sua habilidade funciona em Otsutsuki, então talvez isso possa ser explorado mais pra frente. Me parece que o Amado criou Eida e Daemon para exercer a função do Kashinkoji, como ele mesmo diz que criou vários ciborgues para combater o Jigen, mas após ter que descartá-los, ele mesmo diz que pensou no Kashinkoji, alguém forte, né, poderoso, mas não tão roubado como Eida e Daemon, o que poderia trazer menos suspeitas pro Amado e o Koji tentarem derrubar o Jigen. Mas o que vocês acham? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. E claro, se inscreva no canal se você curtiu o vídeo e também deixa um like, isso ajuda bastante. É isso, espero que vocês tenham gostado. Fui!